Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar. Agora são 18 horas com 12 minutos, dia 15 de 10 de 2020, uma quinta-feira com um pouco de garoa, 16 graus aqui em São Paulo. Eu tenho o prazer de convidá-los para o Telegram gratuito. É só entrar aqui no celular, nosso canal do YouTube. Você será muito bem-vindo. Deixe o like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e agradeço os 16 mil inscritos que nós temos. Fico muito grato e convido também para a Semana do Trader. O link vai estar na descrição do vídeo. Semana do Trader vai ocorrer nos dias 1º de novembro, véspera do feriado, 3 do 11, 5 do 11 e 8 do 11. Tem aqui um mini currículo meu, bônus, é uma novidade. Os participantes vão ganhar um combo de e-books, do básico ao avançado, são 13, um fluxograma operacional, só por e-mail. Sim, quero participar, espalhe esse link porque é gratuito para os seus amigos, parentes e pessoas interessadas na Bolsa de Valores. Será o nosso encontro aí de investidores para bater papo sobre bolsa, expectativa para a reta final do ano, e você é meu convidado para lapidar o diamante. Caríssimos, vamos então aos estudos aqui na tela, começando pelo petróleo. Quem quiser ver bolsas da Ásia, Paris, Frankfurt e também a bolsa de Londres, assistam o cenário em vídeo, está imperdível. Tem essas bolsas estudadas. Eu fiz um estudo completo sobre o setor educacional, Cogna, Ser, Duke e a Anima 3 e balanços norte-americanos, Wells Fargo, Goldman Sachs, Bank of America, United Health e Morgan Stanley. Falei também do ativo da XP, negociado em Nova York. Está realmente muito caprichado e imperdível. Quanto ao petróleo, é um dia muito louco, porque deixou uma mega sombra inferior, recuperou quase tudo, ainda fechou negativo, mas eu penso que o fato de realizar lucro aqui em cima é uma boa, no curto prazo, né? Principalmente para quem comprou aqui embaixo. Tem um ombro, cabeça, ombro invertido, sim. Só que também, se perder o 39,36, faz um topo duplo. Então aqui na neckline eu acho que está de bom tamanho para os padrões do petróleo. A mesma coisa, né, um ombro, cabeça, ombro invertido no Brent, negociado em Londres, né? Eu também penso que realizar lucro aqui é interessante, até para de repente comprar numa correção. E a gente vai ter o Bitcoin. A gente tem o parâmetro das 18 horas, né? Como, entre aspas, fechamento, apesar de ser negociado de segunda a segunda, 24 horas. Qual que é a mínima de ontem? 11.287, não acionou stop. Aí amanhã, qual que é a base? A mínima de hoje, 11.250, dando uns 10, 15 dólares aí de tolerância. Então, quem comprou mantém a posição. Aí nós temos o BZQ, que é uma share negociada em Nova York, na verdade em Chicago, né? Que tem aqui um rompimento falso. Eu penso que esse eixo vai ser rompido em 16 dólares, vai trazer o preço aos 17. É inversamente proporcional a Ibov vezes 2. China e Europa eu comentei mais cedo. E aí nós temos o índice Nasdaq, né? As bolsas americanas, elas têm uma memória compradora impressionante, como ocorre aqui no Brasil também. Este gap foi plenamente preenchido, então não fica uma ilha de reversão, porque não ficou gap hoje. Se bem também, na verdade ficaria, né? Abriu aqui embaixo. Poderia ficar uma ilha de reversão. Eu ainda acho que tem espaço para cair, mas mostra, né, que os touros estão mais do que vivos, chifrando os ursos ali para dentro da toca. No caso dessa barra, a gente tem um arame, mas o movimento é muito curto, limita uma reação, só que a gente tem que ver que foi na parte mais alta aqui da neckline, 28.365, fechou acima. Vamos ver amanhã como é que fecha a semana. E o S&P também não deixou a ilha de reversão e veio quase aqui na neckline do ombro, cabeça, ombro invertido. As bolsas americanas têm um padrão, um desenho no diário parecido com o dólar, né? Com o dólar, parecido com o petróleo.
Vamos dar uma olhadinha no semanal. Então a gente tem no semanal um candle de dúvida, 0,18 de alta na S&P. É um spinning top por enquanto. No Dow Jones também. 0,32 de queda e no índice Nasdaq 1,16 de alta, é um candle de dúvida também, um doji por enquanto. Vamos ver como é que essa semana vai fechar. Vamos já ver o EWZ no semanal, ó. Queda de 0,14. Se a gente trouxer aqui para o gráfico diário, o EWZ sugere, né, um rompimento falso de 29,38 em um topo duplo, só que baixa mesmo, só se perder o eixo. A 28,44. E a gente vai ver em seguida o VIX, que é o índice do medo, que por pouco não rompeu essa cunha. Assim como o petróleo deixou uma grande sombra inferior, ele deixou uma grande sombra superior. Mas fechou em alta ainda. E nós temos o DXY, né, que é o dólar contra uma cesta de moedas, que aparentemente tem espaço para subir. E temos o Ibovespa em dólares. O Ibovespa em dólares, ele deixa um candle aqui. Fez mínima nas médias, tal. Talvez a gente tenha uma correção no tempo. E aí a gente pode trazer aqui os estudos. Pagar o livro de ofertas aqui do mini índice. Ele rompeu o triângulo, né? Ele veio no primeiro objetivo, 5,651 com 500. Cujo rompimento poderia trazer o preço a 5,697 com 500. Vamos ver o intraday. O intraday a gente conseguiu identificar o ombro, cabeça-ombro invertido. A neckline a gente pode considerar alguma coisa aqui no pico dessa movimentação, até a própria LTB. Foi rompido, o dólar desceu. Lembra que eu comentei que a aproximação entre média e preço poderia e deveria gerar oportunidade? Eu entendo isso aqui como um outro oco invertido. Então eu entendo que correções no dólar são sinônimos de oportunidades. Então acho que nós temos um novo oco. Inclusive a neckline é inclinada. Ela precisa ser rompida, precisa ser acionada naturalmente. Mas aí está ela. Ok? Aí está a nossa linda e bela neckline. Falemos então do IVVB11. Share do S&P. Uma reação importante na LTA. Essa LTA separa o joio do trigo, homens dos meninos. Simples assim. Vamos ver a Petro 4. Petrobras reagiu bem nesta região. O que eu vou fazer aqui? Vamos comparar, 19,54. 19,56 a gente mantém aqui. Então segurou nesse suporte, né? Se tiver o rompimento da máxima de hoje, 19,80, ou até um gap de alta, o mercado pode entender até como bebê abandonado. Só que lembremos, né? As médias estão apontando para baixo, está abaixo de uma LTA. Mesmo assim fechou em queda. E a Vale, ela mostra resiliência mesmo com o minério em correção. A partir de amanhã, o stop se dá abaixo de 61,98, eu colocaria 61,80 no intraday. Bateu lucro no bolso, subiu em linha reta, deve corrigir, pelo menos até o 61. E aí a gente vai ter DI1F25, fechou em alta, caminho mais natural. Eu entendo que essa parte alta, que é CLTB, será testada, o IFNC caiu 0,71, só que não tem uma definição de fato, porque se você pegar a simetria macro, ela remete a um alvo a 10.536, só que antes disso pode corrigir, deve corrigir, até essa LTA, na minha visão.
Aí nós temos Banco do Brasil, uma reação muito forte, né? Ele se aproximava da LTA, reagiu, mas ainda acho que vem na LTA. E hoje começa oficialmente a temporada de balanço. A gente teve os números da Camil, mas, né, pela CSN. No meu grupo lá do Telegram eu coloquei inclusive as datas e os ativos. Bradesco, sombra superior. Para mim, o 20 com 36 será violado, assim como a média de 21 e a CLTA será testada. Itube, penso que caminha da mesma forma, 23 com 38 é a cabeça do pivô. Idem para Itaúsa, LTA reforçada à vista, precisa perder o 9 com 17 primeiro. E aí Sambi 11, né, caiu em 74, natural, atingiu a região de alvo ótimo, que é o alvo mais alto, assim, o melhor alvo possível. E penso que vai descer, fechou cravado no 31,68, acho que vem nos 31, quem sabe até nos 30 com 77 aqui. Acho possível, seria uma correção proporcional ao fortíssimo movimento que nós vimos na ponta compradora. Então, e aí tem a Ambev, né, dos ativos fixos. A Ambev eu estava dizendo já, o ativo pedindo me vende para realizar lucro, né? 13 com 26 deve ser realmente testado. Isso aqui ficou com cara de uma estrela da noite. E aí nós temos B3SA3, que veio na LTA que nós comentamos. Eu entendo que B3SA3 volta aqui para 53 com 21, mas aí teria que perder a LTA primeiro, tudo passo a passo. BOVA 11 aqui na tela. A gente tem aqui as retrações de Fibonacci. Eu vou deixar essa linha aqui pontilhada para ficar um negócio mais discreto. E vou deixar a extensão contínua também. Fechou acima do 94,70, é um sinal de força. Nem chegou a testar a média de 21, tampouco 93,84, que é a cabeça de pivô, a LTA. Acho que ficou devendo este teste, essa movimentação. E no caso do Ibov, uma mega sombra inferior, parecendo o petróleo, né? Tudo que tinha caído buscou, não chegou a testar a cabeça do pivô 97,405, média de 21 na retração de Fibo, entre o topo e o fundo ficou devendo esse teste. Eu acredito ainda em mais espaço para corrigir. Ok. E falando um pouco dos destaques de hoje, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Muita gente perguntando, né, como é que a JBS está subindo, né, se ela fez um acordo nos Estados Unidos que vai custar X para ela. Primeiro que provavelmente acharam que o acordo ela teria que desembolsar mais dinheiro, e segundo que o mercado gosta de coisas mais certas, né? Não, peraí, JB. JBSS3 é um dos destaques de hoje, né? Então o ativo saiu rasgando tudo aqui, mas deu um sinal. Esse sinal foi um arami, a mulher grávida em japonês. Se a gente for tomar essa LTB como base, ela ainda teria um pouco mais de espaço para tocá-la. Não tem sinal de cansaço. E hoje destaque para a siderurgia, né? Aí na esteira do balanço da CSN. CSN faz no semanal um movimento impressionante. Ela triplicou do começo do ano para cá. Siderurgia é 8,80. Ela moe o peão, estando ele comprado ou vendido, ou faz ele trocar de carro, até de casa, porque esses ativos, quando engatam uma tendência, então esse tipo de situação eu sou totalmente contra trabalhar vendido quando o ativo está assim. Trabalhar vendido em VEG, por exemplo, chega a ser até algo estúpido, né? Você quer ir contra a maré, né? Como é que você vai vender VEG, né?
Ela corrigiu, a correção gera oportunidade. Como é que você vai trabalhar vendido, por exemplo, em Usiminas? Ó? Pode até ter um sinal, mas teria que ser um sinal muito claro com stop muito bem posicionado. Como é que você vai vender um monstro desse? Aqui, por exemplo, deu venda. Ó. Aqui foi um sinal muito claro. Fora da banda, né? Aí deu para ganhar uma grana aqui por simetria e tal. Mas a CSN não. E olha o tamanho dessa barra agora. Eu vou ser sincero, apesar de eu achar que não tem sentido vender esse tipo de ativo, comprar nesse momento também eu não compraria. Mas eu acho que a compra é ótima, mesmo porque é aquela história. Muitas vezes sobe no boato, aí no fato o ativo começa a corrigir. Mas é um dos grandes destaques, sem contar que a gente tem sinal de topo no minério. Eu não compraria no momento. Eu administraria uma posição comprada, por exemplo, no caso aqui de Gerdau, para não desperdiçar lucro e trabalhar pelo gráfico diário que fica com stop muitas vezes longo, né? Eu trabalharia com stop usando um gráfico até de 30 minutos. Ou de 60. Então, por exemplo, se eu tenho uma posição bacana em Gerdau, eu posso usar um 30, uns 60 minutos para me posicionar. Por exemplo, aqui ó, tem um candlezinho fora da banda, tal, você pega um topo anterior, ó, 22,68, 22, colocaria o stop abaixo de 22,50, 22,45. Stop inteligente. E destaques de queda, né? Eu falei de setor educacional, falei de Cogna mais cedo, falei da Ambev também. Eu vou falar de Prio, 13 e RBR. O engraçado, né? A Prio certamente ela foi impactada pelo petróleo, que estava desabando de manhã, só que é aquela história, né, que muita gente fica intrigada, pô, professor, mas o petróleo recuperou e o ativo não, é a bolsa. Né? Muitas vezes é assim que a banda toca. O ativo, por exemplo, você tem o 37,54 como um ponto de stop inteligente, houve um rompimento falso. Hoje, na abertura, abriu a 37,45. Eu já sairia fora do papel. Né? Um rompimento falso de um pivô, inclusive. E aí tem a RBR3. E ela com as suas irmãzinhas, Cogna, Cielo, são ativos praticamente condenados aí, né? Um calvário perpétuo. O mercado sobe, é aquela história, sobe para cortar. Não tem sustentação. Eu penso que a CLTB aqui não tem muito sentido manter. A gente vai retirar. Vamos atualizar os pontos gráficos. 8,90. Tudo que é obscuro, o mercado precifica para baixo. Tudo que é as claras, como no caso da JBS, geralmente o mercado dá o benefício da dúvida. Geralmente. Não é uma regra absoluta também. Então a gente tem aqui uma LTA, se for perdida deve trazer o preço aos 6,36, cuja perda projetaria o fechamento de gap a 5,79. Mas se começar a subir aqui não seria uma surpresa também, afinal está sobre uma LTA. Só que caiu com volume e agora ela perde volume de novo, mostrando meio que uma desilusão do mercado com o ativo. Vamos dar uma olhada em Cielo também. Cielo 13 é isso, ó. Ativo vai caindo, caindo, caindo. Redução de volume abandonada pelo mercado. Agora lembra aqui em cima que eu comentei que o meu alvo, se eu tivesse vendido, seria esse gap, ó, 368. Buscou hoje. Gap fechado. Então se eu estivesse vendido, eu encerraria pelo menos a metade da minha posição. E para nós finalizarmos, falamos do mini índice. O mini índice, eu estava até comentando sobre o pregão hoje, que foi Search and Destroy. O Search and Destroy é aquele pregão que ele deixa comprados e vendidos de cabelos em pé.
É um candle verde, mas fechou negativo, é isso. O ajuste deve ter dado hoje uns 300 pontos favorável à venda. Pô, mas é um candle verde, é. Não houve o teste da cabeça do pivô 97735, tampouco dessa LTA ou da média de 21, que é a linha vermelha ou da retração de FIBA em 97,420, acho que ficou devendo. No diário, não muda muita coisa, né? A gente teve 3 pregões, né? O fechamento do dia 9, eu uso o gráfico perpétuo, né? Venceu o V, entrou o 20, teria sido 97,905. Então tá 99,045, tá um pouco mais de 1.000 pontos, né? 1.140 pontos. Um pouco mais de 1%, né, do fechamento da semana passada. No intraday, a gente vê como a sessão foi maluca, né? Se a gente colocar um gráfico aqui de 30 minutos, vamos lá. A gente vê uma cunha de alta que foi acionada. Depois, se a gente imaginar isso daqui como uma barra oculta, tinha uma cunha menor, dificilmente esse padrão falha. Será que a gente mantém esse desenho da cunha ainda? Aqui foi a prancha do pirata, né, que gerou a queda de hoje. Eu havia comentado isso no radar de ontem. O grande barato aqui, eu acho que eu manterei essa cunha aqui desenhada. Mas neste candle das 13 horas, foi até o horário que eu saí para um compromisso, fui buscar um carro na revisão. Teoricamente o mercado viria para baixo, porque a cabeça do pivô 98,785 tinha sido violada, mas o mercado voltou. Então a gente vai lá e apaga este ponto aqui. Isso daqui também, 98,140. Então essa LTA também não tem sentido, tampouco a marcação dos fundos e topos do pivô. Né? Gap preenchido, nós vamos apagá-lo também. Eu não deixo nada no gráfico que não é útil para mim naquele momento. Olha, sinceramente, essa cunha a gente mantém. Eu não vou manter não, pessoal, vou deixar o gráfico limpo. Se ela não tivesse desenhada aí, dificilmente ela o seria. O suporte sim. É um cenário que eu enxergo aqui o seguinte: nós podemos estar diante de um ombro cabeção, ombro invertido, alguma coisa mais ou menos assim. Mas eu não acredito que esse ombro cabeção, ombro invertido vai vingar, como diz no interior. Primeiro, se perder o patamar do primeiro ombro, a 99,025, que é um sopro aqui, já era a figura. Né? Tudo bem, pode descer e voltar rapidamente, mas dificilmente o mercado vai comprar a ideia. E uma outra coisa, né? A gente tem 2 estrelas cadentes, o mercado começou a descer, e nós temos topos mais baixos que o pico do movimento, que seria isso aqui, ó. Quebra a sequência de topos e fundos ascendentes. Então, este é um ponto. O segundo, se eu entender esse fundo como parte de um pivô de alta, fundo, topo e fundo, acionou um pivô de alta 99,135, correto? Só que acionou e voltou. Aquela história da frustração. Então nós tivemos um pivô de alta que não se desenvolveu como era esperado. Agora, aquela velha história, né? Tudo depende de como que os futuros americanos vão estar amanhã de manhã, Europa, aquela coisa toda. Aí podemos traçar uma LTA mais curta, que foi perdida.
Uma outra coisa, parece que temos aqui uma simetria em V. O que seria algo mais ou menos assim. Se temos uma simetria em V, viria pelo menos aqui nos 98.640. Então, se o 98.640 for testado e não segurar, a gente pode ter um movimento baixista pelo menos até a mínima de hoje, a 97.910 ou alguma coisa um pouco abaixo disso. São elucubrações, né? E são possibilidades. Perfeito? Então é isso, eu conto com seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no nosso grupo do Telegram e na semana do trader, esse link aqui bacana vai estar na descrição do vídeo. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes, pessoal. Valeu!